Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Antes de Sofonias e após Naum. Está bem próximo do final do Antigo Testamento. Você passa aqueles 4 grandes profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí depois vem alguns menores. Nesses profetas menores, você vai encontrar entre eles Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, das servas, e me fará andar sobre as alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é verdadeira, ela é inspirada, ela é a instrução do Senhor para nós. Pedimos, ó Deus, que o Espírito que a inspirou nos instrua nessa manhã e possamos encontrar, ó Deus, na tua palavra consolo e fortaleza. Que a experiência desse profeta, no relacionamento dele contigo, seja, ó Deus, instrutivo para nós, para que também tenhamos um relacionamento profundo com o Senhor. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós de alguma forma encontramos dificuldades na vida, em situações nas quais nós sofremos ou não entendemos o porquê passamos por tais situações. Quem aqui talvez nunca se encontrou numa situação onde você achou que Deus estivesse faltando com justiça, ou que Ele estivesse sendo permissivo demais com o pecado das outras pessoas? E de repente você olha num outro momento para Deus e você acha que Deus está sendo muito severo, inclusive com você, e você talvez se acha injustiçado agora por causa disso. Esse é o dilema do profeta Abacuque. Se você for ler o livro, são apenas 3 capítulos, no começo ele começa olhando para o seu próprio povo, o povo de Deus, o povo que está na tribo de Judá. E esse povo, ele está cometendo atrocidades, pecados que estão distanciando eles de Deus. Ele até está questionando a Deus. Se você for olhar no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Veja que o profeta, ele está passando por uma situação onde ele pensa que Deus parece estar longe, Deus parece estar distante. Ele está clamando a Deus, mas Deus parece não ouvi-lo. E o grande problema é que no meio do seu povo, o povo estava andando de uma forma pecaminosa, deixando a santidade. E aí Deus responde. Deus diz assim ao profeta: olha, não se preocupe, eu vou fazer justiça. Eu vou trazer um povo, a Babilônia, e esse povo de Babilônia vai punir esse povo pecaminoso que você está no meio dele. E aí então o que é que o profeta olha? Diz: Senhor, mas espera aí, não é bem isso que eu estava pensando. Porque Babilônia é um povo muito pior do que nós somos. Eles não são um povo da aliança, eles não têm a lei do Senhor, eles são piores, eles fazem atrocidades muito maiores do que nós fazemos. Como é que o Senhor vai usar alguém pior do que nós para nos punir? E aí no capítulo 12 ao 17 é onde Abacuque faz esse questionamento. Só que no capítulo 2, Deus responde a esse outro questionamento de Abacuque.
dizendo assim: Abacuque, tenha calma, eu vou usar a Babilônia, ela vai punir vocês, mas Babilônia também não vai ficar impune, porque eu vou fazer justiça sobre esse povo também. Eles serão responsáveis pelos seus atos, e eu irei puni-los também. E no final, isso vai redundar em santidade e em glória para vocês. E aí, depois de ouvir essa declaração de que Deus é soberano sobre tudo e todos, de que quem é o verdadeiro rei e senhor do universo não é Babilônia, não é o rei de Judá, o verdadeiro senhor e rei do universo, ele é Deus, é aquele que é o senhor da aliança, aquele que se relaciona com o seu povo, ele é que é um senhor. Aí no capítulo 3, ele faz essa oração. Isso na verdade é um salmo. O capítulo 3 é um salmo. Ele deveria ser cantado. E nós cantamos parte desse salmo em um dos nossos cânticos, o texto que nós acabamos de ler. E aqui Abacuque está mostrando agora que depois de ter conhecido o plano de Deus e quem Deus é, ele agora pode ter uma fé que está firme, uma fé que está segura no Senhor. Eu quero perguntar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, em quem você tem depositado sua fé de uma forma segura e inabalável? Quem tem sido o seu refúgio? Em quem você confia em momentos de crise, de aflição? Quem é que você busca? Bem, o profeta começa com várias dúvidas. O primeiro profeta começa, como eu disse, achando que Deus não está ouvindo. Depois ele termina, louvando ao Senhor, por saber quem Ele é. E é grandioso isso. Parece algo muito simples, mas não é, meus irmãos. Quando nós conhecemos a Deus como Ele é, como Ele se revela na sua palavra, como Ele é poderoso, majestoso, soberano, santo, justo, bom, nós somos convidados a nos prostrarmos diante dEle e louvarmos o seu nome e entregarmos tudo que temos a Ele, sem reservas, de uma forma total, íntegra, completa. E eu gostaria então de meditar com vocês sobre uma fé segura no Senhor, a partir desses versos, do capítulo 3, versos 17 ao 19. Depois de fazer essa introdução ao livro do profeta Abacuque, eu gostaria de voltar agora para esses versos. A primeira coisa que você tem que entender é que uma fé firme no Senhor, ela é, em primeiro lugar, uma fé incondicional. Uma fé incondicional é aquela fé na qual você confia em Deus, independente das circunstâncias, independente daquilo que pode estar acontecendo de acordo com o seu conceito de bom ou não. Mesmo que você esteja em uma situação desfavorável, mesmo que você esteja numa situação não confortável aos seus olhos, a sua confiança continuará em Deus, continuará firme no Senhor. Veja o que o profeta disse: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Ele está colocando a situação de uma crise. É como se o seu país estivesse em uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise pior na que nós nos encontramos hoje. Israel é um país agrícola, ele depende da produção de figos, de uvas, de oliveira. É um país que tira o seu sustento nessa época que o profeta escreveu. Ele tira o seu sustento também da criação de gado, de ovelhas. E o profeta está dizendo: ainda que tudo isso desapareça, ainda que eu me encontre numa situação totalmente, socialmente e economicamente desprovida de qualquer conforto, eu vou confiar no Senhor. Eu vou colocar a minha fé no Senhor. O profeta está colocando aqui de uma forma bem clara a sua fé de uma forma incondicional em Deus. O bem-estar dele, a sua existência, não dependem dessas coisas. Por isso que Abacuque disse no capítulo 2,
no versículo 4, é um texto muito conhecido do Novo Testamento e que nós usamos muito para falar da justificação pela fé. Paulo usa esse texto em Romanos. Ele diz assim: eis que sua alma está orgulhosa. Ele está falando dos babilônicos. Eles são soberbos, eles são orgulhosos. Eles têm tudo. Eles eram o maior império da sua época. Eles estavam cheios, engodados de si mesmos, de soberba. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É uma fé totalmente entregue e dependente de Deus. A marca de uma vida de alguém que agrada a Deus, que busca ter comunhão com Deus, a marca do seu viver é uma fé incondicional no Senhor. É uma fé que descansa nele. E uma fé que consegue encontrar em Deus consolo, alento. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vejamos mais um exemplo de uma fé incondicional. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Versículo 12. Aqui nós temos uma situação um tanto que desafiadora. O rei Josafá está numa situação difícil. 2 outros povos estão vindo, tentando destroná-lo, tomar o seu reino, tomar o seu trono, provavelmente destruir o seu povo. E é interessante que a partir do versículo 6, ele se põe de pé e vai orar, buscar a Deus em oração. Oração é uma expressão de fé. E no verso 12, ele encerra essa oração. Veja como é que ele conclui a sua oração. Ele diz assim: ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Veja, ele está se questionando: Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? O Senhor não vai julgar esse povo que está vindo maliciosamente? Aqui a gente diz, isso é rindade mesmo, né? A gente vai dizer assim, né? Maliciosamente eles estão vindo para nos matar, para nos destruir. O Senhor não vai julgá-los? Veja o restante do verso: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Um rei totalmente desorientado. Ele não sabe o que fazer. Se fosse eu e você, talvez a gente já tinha feito um contrato, né, de paz entre partes, um termo de paz, de cessar a guerra. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vocês exploram a gente, aquele sistema que existia na Idade Média, de ter um suzerano e um vassalo, alguém dominava e um outro reino, e aquele reino que era dominado, o cara mantinha o rei lá, tudinho, tal, com alguns privilégios, mas aquele reino agora tem que pagar imposto para o outro. Poderia ser que a gente chegasse, é melhor, né? Pelo menos eu vou continuar como rei, o povo não vai morrer, tá tudo bem, né? Não, ele simplesmente ora a Deus. E na sua oração ele diz que os seus olhos estão postos no Senhor. Um outro exemplo, uma fé incondicional. Abra no livro do profeta Daniel. Deixa Abacuque marcado na sua Bíblia, tá? Se você está em Abacuque, você volta um pouquinho. Daniel no capítulo 3. Do verso 15 ao 18. Aqui o rei Nabucodonosor, que é o rei de Babilônia. É interessante, presta atenção. Abacuque está tendo uma visão de que Deus iria usar os babilônicos para punir o seu próprio povo. Deus iria usar a Babilônia para punir o povo dele, o povo de Deus. Isso aconteceu, certo?
no cativeiro. E o que é que acontece? Daniel escreve o seu livro no cativeiro. Daniel agora está vivendo isso. Ele está vivendo justamente a profecia de Abacuque. E não somente Daniel, como seus 3 amigos, que são os personagens desse trecho que eu vou mostrar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja só, verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor, ele fez um decreto, ele fez uma estátua, provavelmente uma estátua sua, e diz assim, olha, quando os instrumentos lá, quando a orquestra tocar, todo mundo tem que se prostrar e adorar. No meio desse negócio, somente 3 não se prostraram. E aí foram lá, né? O pessoal foi dedurar o rei. Olha, rei, o senhor mandou um decreto, o senhor disse que todo mundo tem que adorar a estátua que o senhor fez. No entanto, tem 3 homens que não estão obedecendo a sua ordem. Aí ele manda chamar os 3 homens. Veja que rei misericordioso, né? Manda chamar, diz assim, olha, eu estou sabendo aí que vocês não querem me obedecer. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar a orquestra tocar novamente. Só para vocês. E quando tocar, vocês se prostram. Talvez se fosse eu e você, a gente assim, já que ninguém está vendo mesmo, né? Vamos poupar a nossa vida. Afinal de contas, churrasco é bom. Quando é na carne do boi, da vaca, na minha carne não vai ser bom, né? Virar espetinho não vai ser bom. É interessante, veja qual é a audácia desse rei. Ele ainda diz no restante do verso 15: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí veja a resposta desses homens. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Veja que eles têm esperança que Deus vai livrar. Mas veja o verso 18 ainda. E se não, ou seja, se Deus não nos livrar, se acontecer o pior, se virarmos espetinho, churrasco, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Veja, uma fé incondicional no Senhor. Não é aquela fé que diz, Senhor, se o Senhor fizer aquilo que eu tanto desejo, eu vou te servir. Mas se o Senhor não fizer, eu vou arrumar outro jeitinho. A fé desses homens, ela é incondicional. Eles estão diante de uma situação de vida ou morte. E eles estão dizendo, nós cremos que Deus é poderoso para nos livrar. Mas se Ele não quiser livrar, eu quero dizer para vocês, nós não vamos deixar de confiar nele. A fé desses homens é incondicional, que ela está além, ela transcende a sua própria existência, a sua própria vida. Eles não confiam em Deus para poderem continuar vivendo. Eles vivem pela fé. Abacuque 2,4. Eles já vivem pela fé. Então, nós precisamos entender que uma fé que agrada a Deus é uma fé incondicional. Será que você tem negociado sua fé? Será que existe algum momento na sua vida, em especial, onde você tem sido tentado a negociar a sua fé? Em casa, na escola, né? Talvez você tenha negociado sua fé em vários outros contextos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você negocia a sua fé, você está constituindo um ídolo na sua vida. Porque você agora está deixando de confiar em Deus para confiar naquela outra coisa
pela qual você está negociando a sua fé. Cuidado, é algo muito sério. É ferir a santidade de Deus. Não confiar plenamente nele é ferir a sua santidade. Deus quer que nós, como seu povo, o sirvamos com a fé incondicional. A segunda verdade desse texto é que a fé desse homem, Abacuque, é uma fé alegre. Veja o que é que ele diz no verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Primeiro ele mostrou, ainda que o país venha à falência, ainda que esse país venha a ruir, eu me alegrarei no Senhor. Eu irei me alegrar em Deus. A base da alegria desse homem não é o fato de possuir nenhum bem material. A alegria desse homem não se encontra em nada, certo? Que possa ser palpável. A grande alegria desse homem encontra-se em saber quem é o seu Deus. Veja aqui na sua Bíblia, provavelmente, o nome Senhor deve estar com as 6 letras maiúsculas. Certo? Diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse é o nome de Deus. No entanto, nós não sabemos pronunciá-lo. Por isso que os tradutores traduzem como Senhor, tudo com letrinha maiúscula. Esse nome geralmente é mostrado e utilizado para mostrar que Deus é o Senhor da aliança. É aquele que entra no relacionamento com o seu povo e que ele não somente entra no relacionamento, mas ele cuida, ele zela do seu povo. Ele zela por esse povo com o qual ele está compromissado. Ele sabe que o Deus a quem ele serve tem um compromisso com ele. Então ele pode se alegrar. Ele pode se alegrar porque ele sabe que Deus não irá esquecê-lo, que Deus não irá abandoná-lo, que Deus não irá deixá-lo à mercê das situações simplesmente, que ele não é uma pessoa que está no meio de um jogo de causa e efeito, mas que ele é um ser que é amado por Deus e que Deus se responsabiliza por ele. Deus cuida de sua vida. Deus é soberano. Ele pode olhar, se você ler os 3 capítulos, você vai ver o seguinte: Abacuque tem uma outra visão de Deus. Ele tem uma visão de um Deus que é o Senhor da história. E por isso ele pode se alegrar, porque ele pode confiar em Deus. Veja, meu querido, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que a base da confiança de Abacuque nesses capítulos é porque Deus é soberano. É bom se alegrar quando nós sabemos que Deus é soberano. É bom porque isso traz contentamento, isso traz paz. Saber que nada foge do controle de Deus. Saber que mesmo que o seu país venha estar em crise aqui, mesmo que os opressores estejam dominando o seu país, ele sabe, Deus está no controle. Eu posso me alegrar. Eu posso ter alegria, porque quem está governando essa história não é o caos, não é o acaso, não é uma força impessoal. Quem governa essa história é Deus. Ele tem uma aliança comigo. Ele se relaciona comigo. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus da aliança. Meus queridos, isso é tremendo. Isso é um combustível para a nossa fé. Isso é um combustível para que possamos louvar o seu nome em meio a qualquer circunstância. Nós podemos ver ainda a terceira base de uma fé que agrada ao Senhor. É que essa fé ela é segura, ela é incondicional, ela confia em Deus independente das circunstâncias. Por isso, ela é uma fé alegre, porque ela sabe que quem está no controle da história é um Deus soberano, mas também ela é uma fé baseada numa segurança muito firme,
que é a segurança da sua salvação. O restante do verso 18 diz assim: exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque não somente olha para Deus como sendo aquele que governa a história. Ele não é somente o Todo-Poderoso que tem tudo debaixo do seu controle. Ele não é somente aquele que sabe por seu decreto o que vai acontecer. Ele não é somente aquele que tem poder para que tudo aconteça de acordo com sua vontade. Ele é aquele que, além disso, trabalha para a nossa salvação. Ele é aquele em que nós podemos confiar, porque no final, nossa salvação está segura nele. Abacuque está louvando a Deus porque ele diz assim: exultarei no Deus da minha salvação. A minha salvação está segura por causa dele. E por isso eu posso confiar nele. Ele é o centro. Meus queridos, o profeta ele vai se alegrar por essa salvação que Deus providenciou. Não importa o que aconteça ao seu povo, a fé dele está segura, está aí eternamente segura em Deus, na pessoa de Deus. Vamos ver o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, por favor. No Novo Testamento. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, verso 6 ao verso 8. Vejamos a fé de um homem que tem uma fé inabalável, uma fé segura no Senhor. Porque ele tem uma fé segura, porque ele confia no Deus da sua salvação. Diz assim, 2 Timóteo 4, 6 e diante: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja o verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele está sendo aqui alguém bastante confiante no Senhor. Paulo está provavelmente nos seus últimos dias, essa provavelmente é a sua última epístola. Ele está se dando quase que como um sentenciado à morte. No verso 6, ele já prevê a sua iminente morte. Ele diz assim: eu estou sendo oferecido por sacrifício. E a história registra que ele padeceu debaixo do imperador Nero, que autorizou e sentenciou a sua morte. Então ele, de fato, está provavelmente próximo desses dias. Mas ele, mesmo tendo a sua morte diante dos seus olhos, bem próxima dele, ele provavelmente pode estar na antessala do martírio. Ele diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ele tem a certeza da sua salvação. Ele tem a certeza de que mesmo que ele parta, a sua fé está segura. A sua fé, ela está bem fundamentada e alicerçada em Deus. Porque Deus é aquele que garante a sua salvação. Meus queridos, nós devemos ter uma fé inabalável no Senhor. Porque Deus providenciou a nossa salvação. Talvez as circunstâncias não favoreçam muito. Você gostaria de ter uma outra realidade de vida. Você gostaria talvez de ter um outro padrão social. Talvez você gostaria de ter nascido em outra família. Não sei lá o quê. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que mais importa já foi providenciado. A sua salvação em Cristo.
Ele garante isso para você. E se Ele é tão gracioso e tão poderoso para providenciar a sua salvação, e se você é capaz de confiar a sua salvação nele somente, então você também deve confiar que tudo isso que você tem visto na sua vida, e que muitas vezes não tem sido aquilo que tem lhe agradado, você deveria observar e dizer assim: o Deus que me salvou, Ele é o Senhor da história, e Ele está conduzindo a minha vida. Por isso eu posso confiar de uma forma incondicional em Deus. Veja, o profeta Abacuque, ele começa meio que deprimido. Ele começa com dúvidas no seu coração quanto à justiça de Deus. Ele começa perguntando: Deus, quando é que o Senhor vai fazer justiça? E ele termina alegre. Ele termina com confiança. Ele termina agora louvando a Deus pela sua provisão e pelo seu poder sustentador. Abacuque começa com uma fé bem pequena, uma fé toda inconsistente, uma fé que pode ser ruída ou abalada por causa de situações externas. Ele está vendo a sociedade totalmente descaminhar, ir para longe de Deus. A sua fé está sendo abalada por coisas outras, exteriores a ele. Mas ele termina agora com uma fé que não se abala mais. Ele agora termina uma fé: Senhor, eu comecei reclamando porque tem pecado na sociedade. Agora eu quero terminar o livro dizendo: ainda que esse país venha à falência, eu continuo confiando no Senhor. Ele está um pouco deprimido, porque ele não está vendo a justiça de Deus. Ele termina dizendo: eu vou me alegrar no Senhor. Ele termina um pouco incerto, ele começa um pouco incerto quanto ao relacionamento do povo dele com Deus. Ele termina: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Veja que a fé desse homem, ela passou por uma progressão, ela evoluiu. E qual foi o segredo disso? Qual é a chave? Saber quem Deus é. Quando você sabe quem Deus é, a única resposta que você pode dar é uma fé segura e inabalável no Senhor. Quero perguntar a você: como tem sido a sua caminhada de fé? Como tem sido a sua caminhada com Cristo? Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Deixa eu dizer uma coisa: não ter uma fé incondicional é algo quase que como zombar de Deus. É duvidar da sua soberania. É duvidar do seu cuidado. É duvidar do seu amor. É duvidar da sua sabedoria. Cuidado, meu irmão. Nós somos convidados a confiarmos em Deus, ainda que não tenhamos aquilo que queremos, ou ainda que tudo que temos, pouco ou muito, seja tirado de nós. Será que você pode dizer: eu vou confiar no Senhor se eu perder minha casa, meu carro, meu emprego, meu salário, meu plano de saúde? Vou confiar em Deus mesmo que meus filhos morram, que meu cônjuge morra. Eu vou continuar confiando no Senhor. E eu ainda vou, em meu sofrimento, encontrar consolo e alegria em Deus, por saber que Ele é soberano e Ele conduz as coisas para o meu bem. Será que você ainda vai poder dizer, caso uma catástrofe aconteça na sua vida: eu exultarei no Deus da minha salvação? Posso perder tudo, mas a salvação que Deus providenciou para mim, essa jamais será perdida. Porque Cristo disse que as suas ovelhas estão nas suas mãos e ninguém pode tirá-las de suas mãos. Ninguém pode tirar alguém dessa comunhão. Como Paulo cantou: quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, tribulação, fome, nudez, perigo ou espada? Nada pode nos separar do amor de Deus. Será que você teria essa fé
de exultar a Deus pela salvação que Ele providenciou. O Senhor, nessa manhã, através da sua palavra, nos convida a confiarmos total e plenamente nele. Somente nele. Incondicionalmente. Independente das circunstâncias. Sabe por que nós devemos confiar de uma forma incondicional em Cristo? Porque o discipulado implica em morte. Morte e vida é morrer para si, para que Cristo viva em nós. Uma fé incondicional é confiar na condução do Cristo vivo, através da ação do Espírito Santo em nós.